boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, trazendo ainda os desdobramentos da suspensão de 11 dos 22 frigoríficos brasileiros processadores de aves que estavam habilitados a exportar para a Arábia Saudita. Lembrando a vocês que essa decisão foi tomada no final da semana passada, de quinta para sexta-feira, uma decisão unilateral e que o governo brasileiro ainda apura quais são os reais motivos e o setor da avicultura brasileira ainda então calcula quais seriam os prejuízos. Agora a gente vai falar com José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgave, Associação de Avicultura lá do Rio Grande do Sul, né, gaúcha, e vai trazer para a gente os impactos para o setor da avicultura lá no Rio Grande do Sul, já que 4 das 11 plantas suspensas ficam lá no estado. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Boa tarde a todos, agradeço aí o convite mais uma vez de estar participando aí do Agro Notícias, né, podendo aí levar informações aí de uma situação preocupante aí que recai sobre o nosso setor. José Eduardo, só para a gente posicionar, então, quem nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, né, dessas 11 plantas suspensas, então, repetindo, 4 ficam aí no Rio Grande do Sul, uma em Caxias do Sul, uma em Montenegro, uma em Passo Fundo e uma em Nova Araçá. José Eduardo, qual que é o impacto, então, para o setor da avicultura aí no Rio Grande do Sul, já que a gente tem essa concentração dessas plantas que foram suspensas de exportar lá para a Arábia Saudita? Bom, primeiramente, impactos ultimamente é o que mais nós temos sofrido, né, em detrimento aí a todas as situações que a gente vem vivenciando, né, no ano passado, agora nesses primeiros 4, 5 meses do ano, né, tudo isso nos leva, né, a uma preocupação cada vez maior, né, quando estamos aí numa situação dentro do mercado interno complicada, em detrimento ao elevado custo de produção, e somos surpreendidos, né, com um embargo, né, nessa magnitude, né, que acaba influenciando não só a indústria, mas como a cadeia produtiva como um todo. Nós temos um setor que produz e historicamente atende o mercado da Arábia Saudita, né, sempre com comprometimento, sempre com máximo de atenção para poder atender, né, o sistema que eles pedem, os abates e o processamento de aves, né, as indústrias se prepararam ao longo dos anos, né, e isso nos causa uma certa, digamos assim, né, consternação até, né, porque o setor vem investindo muito, né, em produtividade, vem atendendo as demandas em relação à pandemia para evitar que haja alguma paralisação que vá afetar também o fluxo de produção, que acabe afetando as exportações. Então, há todo um esforço conjunto, né, no sentido de que nós tenhamos aí, né, a manutenção da atividade para cumprir nossos compromissos internos e externos, que é a produção e a exportação de alimentos. Agora, isso nos gera uma preocupação, porque, né, o Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo, né, tem característica aí de um potencial exportador, né, e atende diversos mercados, todos exigentes, todos recebem um produto com qualidade, porém alguns desses mercados recebem o produto com as suas determinadas particularidades, né, para atender, né, as características de cada região, né, e isso nos pega de surpresa, né, através de um comunicado assim, que não tem muita clareza. Agora se fala nas questões microbiológicas, mas isso tem que ser apurado, né, porque nós temos níveis hoje, né, dessas questões microbiológicas, seja por salmonela ou alguma coisa similar, que, né, são controláveis, né, e estão dentro aí, né, das normas aí de produção. Agora, o impacto que isso pode gerar para essas 4 plantas aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, um dado que nos foi fornecido recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal, né, em torno de 14.500 toneladas, né, de produto, né, que gera um faturamento aproximado de 25 milhões de reais mês. Então, isso é um impacto drástico que recai sobre a indústria e, automaticamente, se não houver um redirecionamento ou a reversão disso aí, acaba afetando todos os elos da cadeia produtiva.
né? Porque aí você tem que diminuir a produção, rever o produto que já estava lá alojado e sendo criado, as aves sendo criadas para esse mercado, né? Que tem uma particularidade também em peso e tamanho, né? Nós temos que ver o que vai acontecer. É exatamente isso que eu ia te perguntar, José Eduardo. A gente tem, então, desses 4 frigoríficos gaúchos que tiveram a habilitação suspensa para exportar para a Arábia Saudita, é em Nova Araçá e os outros 3 eles são pertencentes ao grupo JBS, né, que é um grande aí, conglomerado de frigoríficos. Como que vai ser a diferença para um e para outro para lidar com isso, né? Quais são as possibilidades de canalizar essa produção, seja para outros países importadores, né? A gente tem a China em primeiro lugar, a Arábia Saudita segundo lugar nas exportações de carne de frango brasileira. Como que vai ser possível, né, vendo esses 2 cenários, um frigorífico aí que não é pertencente a um grande grupo, né, e esse outro grande grupo, JBS, que foi afetado por essa decisão? Essa é uma preocupação, né, principalmente dessa indústria que não tem essa estrutura toda no exterior, né? A gente sabe que o grupo JBS Seara tem uma estrutura, inclusive com atuação no Oriente Médio e outros mercados externos aí, até com base, né, e indústria, né, para poder atender as demandas aí e de acordo com a sua logística de distribuição, exportação. Tem a Aguaraçá, né, que é uma empresa que tem grande parte da sua produção destinada para a Arábia Saudita, que vai ter que rever, né, seu planejamento ali de exportação, vai ter que buscar outros mercados, né, vizinhos, né, ali até que recebem esse frango dentro do sistema halal, né? Então ela vai ter que fazer um trabalho muito forte, acredito que já está fazendo, né, no caso não revertermos essa situação, ela ter que redistribuir isso aí, mas é uma situação bem delicada, né, a partir do momento também que os países estão se, né, voltando aos poucos aí a vida normal, digamos assim, né, em detrimento aí do que aconteceu com a pandemia, que tiveram que fechar também seus principais nichos consumidores, comércio e tudo mais, né? Então é uma situação bem delicada que vai requerer muita habilidade da empresa, né, para redirecionar esse produto caso não haja reversão. E a JBS, sim, a gente sabe que é uma empresa também que investe bastante nessas questões de logística e no próprio sistema produtivo, né? Além dos esforços do governo e da nossa entidade nacional, né? Eles também têm uma representação muito competente no sentido assim de expor, né? Uma representação profissional também, né? De expor ali todas as informações técnicas necessárias, né? Que dão aval à sua produção. Assim, realmente num ritmo que nós estávamos aí de recuperação aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? Isso também impacta, mas vamos contar aí com a habilidade dos nossos governantes, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, agora com o ministro com um outro posicionamento, né, que possa ter um diálogo mais, digamos assim, flexível e dentro das premissas necessárias para restabelecer essas operações. E a BPA também, que faz um trabalho, né, bem forte aí no sentido de reverter essas situações, levando também informações consistentes e argumentos aí técnicos, né, que o próprio setor produz. Certo, José Eduardo, eu agradeço pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado, Letícia, estamos à disposição, hein? Um grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha, de Avicultura, trazendo então quais os impactos, né, as previsões dos impactos para o estado do Rio Grande do Sul após a suspensão de 11 plantas frigoríficas por parte então da Arábia Saudita, plantas essas que eram habilitadas para exportar para o país. Dessas 11 plantas, 4 ficam localizadas no Rio Grande do Sul, então a gente conversou
com o José Eduardo dos Santos para ele trazer para a gente um panorama do qual impacto essa medida da Arábia Saudita pode causar. Segundo ele, um levantamento feito por mês, a suspensão, então, dessas 4 plantas gaúchas pode gerar um prejuízo de 25 milhões de reais e um excedente de produção de 14,5 mil toneladas de carne de aves, de uma forma geral, né? Falando em frangos e perus, enfim, não apenas o frango de corte. Segundo José Eduardo, dessas 4 plantas, 3 são pertencentes ao grupo JBS, então, por ser um grande grupo, uma grande empresa, com um pouco mais, então, de capacidade de redirecionar essa produção, de tentar mitigar os efeitos dessas suspensões. Já o Agro Araçá, né, que fica em Nova Araçá, lá no Rio Grande do Sul, é um frigorífico que não pertence a um grande grupo e que, inclusive, segundo José Eduardo dos Santos, tem a maior parte da sua produção direcionada justamente ao mercado halal e principalmente à Arábia Saudita, que hoje se configura como o segundo maior importador de carne de frango brasileira. Então, esse frigorífico, sim, segundo José Eduardo, já trabalha em algumas medidas, já está aí se preparando, né, justamente para canalizar, tentar redirecionar essa produção para outros países também que exigem o abate halal. Enquanto isso, o Brasil, né, e as entidades, assim como as GAV, aguardam uma confirmação da motivação dessa decisão unilateral tomada pela Arábia Saudita de ter suspendido, portanto, essas 11 plantas frigoríficas aqui espalhadas pelo Brasil. Segundo informações do Itamaraty, que foram concedidas ao Notícias Agrícolas e noticiadas nesta terça-feira, a suspensão se deu por questões sanitárias, questões microbiológicas, mas o Itamaraty não esclareceu quais foram os micro-organismos ou o micro-organismo detectado nas cargas enviadas por essas 11 empresas. Aí fontes, né, que falam em off com a gente aqui da empresa, relataram que a detecção foi de salmonela, mas isso ainda não foi confirmado de maneira oficial. Aqui no Notícias Agrícolas a gente segue em cima desse assunto, segue investigando e procurando mais informações para trazer para vocês. Portanto, eu queria também deixar um convite antes de ir embora. Você que está nos acompanhando pelo site do Notícias Agrícolas, dá uma passadinha lá no YouTube. E você que já está no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre quando tiver um vídeo novo no canal. Também deixa o seu like nos vídeos para dar uma ajuda para a gente, para ajudar a gente a aparecer mais nessas redes sociais. Nós também estamos no Facebook, Notícias Agrícolas, estamos no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo juntinho. Aí você nos acompanha por todas essas plataformas e continua sendo o produtor rural mais bem informado. Daqui a pouquinho tem mais informações para você por aqui, não sai daí.